Olá, queridos alunos do PEJA 2, do Bloco 2. Aqui é a professora Vanessa, de Ciências. E dando continuidade à nossa matéria de Física, que é o que nós estamos estudando agora, hoje nós vamos falar sobre as formas de propagação do calor. Vamos lá, então. Vimos que o calor é energia térmica em movimento, que se propaga sempre espontaneamente de corpos com maior temperatura para outros de menor temperatura. A propagação do calor ela pode se dar de três maneiras. A primeira delas é a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação. E nós vamos conhecer cada uma delas. Então, antes da gente falar da primeira forma de propagação de calor, a gente precisa relembrar que na nossa última videoaula nós falamos sobre a diferença entre temperatura e calor, né? Que temperatura é a medida da agitação das partículas de um corpo e o calor é a energia que se transfere, é a energia térmica em trânsito que se transfere sempre do local onde tem maior quantidade de calor para o local onde tem menos quantidade de calor para tentar o equilíbrio térmico. Então, relembrando isso, vamos dar continuidade. E de que maneira esse calor se propaga, esse calor se espalha pelos corpos, pelos objetos, tá? Então, são de três maneiras e a primeira delas que nós vamos falar é a condução térmica. Você já reparou que a maioria das panelas é feita de metal? E que ela possui um revestimento de madeira, um revestimento de plástico no cabo e na tampa? Você consegue formular alguma explicação para isso? Aí as pessoas geralmente falam para não queimar a mão. Exatamente. Quando a panela está acima, né, sobre a chama do fogão, as partículas que estão no fundo vão se agitando com uma intensidade cada vez maior e transferindo energia às partículas vizinhas, num processo contínuo até chegar no cabo. Esse processo de propagação de calor é chamado de condução térmica e ocorre principalmente nos sólidos. Então, basta que você tenha uma placa de metal, por exemplo, uma barra de metal, e você coloque somente a pontinha dessa barra de metal no fogo. Tá? Então, você faz uma fogueira, coloca uma barra de metal bem grande lá, só a pontinha dela. Você vai deixar aquilo ali um tempo, daqui a algum tempo você vai sentir que o calor chegou no final onde sua mão está segurando. Por quê? Porque isso chama-se condução térmica. Então, aquela partezinha lá da ponta daquela barra aqui, que recebeu da chama o calor, vai transferindo partícula a partícula essa agitação, como consequência disso, o aumento da temperatura, até que essa condução chegue às suas mãos e você não suporte nem mais segurar aquela barra, né? Por isso existe nas panelas, né, os cabos revestidos de plástico, de madeira, que são péssimos condutores de calor. Então, demora muito mais a esquentar, né? Então, vamos ver isso assim com bastante calma, tá? A rapidez com que um corpo conduz esse calor vai depender do material de que ele é feito, ó, que eu acabei de dizer. Ao utilizarmos uma colher de metal para mexer um alimento, por exemplo, em pouco tempo ela fica tão quente que pode queimar a nossa pele. Isso não acontece se a colher for de madeira ou de plástico. É por essa razão que a maioria dos cabos de panela é feita de um material não metálico. Por quê? Porque existem materiais que são bons condutores de calor, ou seja, as partículas se agitam com muito mais rapidez e vão passando essa agitação para as outras partículas, tá? E existem aqueles materiais que são maus condutores de calor. Ou seja, demoram muito mais a se agitar e a transmitir esse calor para as partículas próximas. Por isso é que é necessário que a gente tenha esses materiais, essas panelas, esses utilitários para a nossa vida, né? Com maus condutores de calor, para a gente não queimar a nossa mão. Modelo de condução térmica, é o que a gente está vendo aqui, ó, sentido da propagação do calor. Então, foi exatamente a explicação que eu dei para vocês aqui. Ó. Uma chama, tá? No início de uma barra, e esse calor vai sendo propagado, ó, para essa direção aqui. Então, aqui, ó, onde está a chama, se vocês repararem, exatamente aqui nessa pontinha, onde está a chama, a agitação é muito maior. Está escrito aqui, ó, muito agitado. Aqui agitado e aqui pouco agitado. Até que essa agitação aqui, ó, vai sendo passada para cá, passada para cá, passada para cá, até agitar tudo e todos eles e todas as partículas alcançarem a mesma temperatura. Tá bom?
condutores e isolantes térmicos, que é o que a gente estava falando antes, né? Os materiais que conduzem calor rapidamente são denominados condutores térmicos. Os metais são ótimos condutores de calor e por isso são utilizados na fabricação de panelas. Materiais como madeira, gelo, plástico, vidro, cortiça e o ar são maus condutores de calor e por isso são chamados de isolantes térmicos. As roupas de lã são boas opções para os dias mais frios, porque a lã é um material isolante. Por esse motivo, ela ajuda a impedir a troca de calor do nosso corpo com o ambiente. Tá? A grandeza física que indica a eficiência na propagação do calor dos materiais, ela é chamada de condutividade térmica. Os materiais condutores têm alta condutividade térmica e os isolantes baixa condutividade térmica. Então, é interessante esse exemplo aqui, gente, das roupas de lã, que as pessoas acham assim, por que uma roupa de lã é boa para os dias frios? Ah, porque ela não deixa o frio entrar. As pessoas têm isso, né? Ela aquece o corpo, ela não deixa o frio entrar. Na verdade, está errado. Segundo o que a gente aprendeu agora na matéria de física, o calor é uma energia em trânsito, é o calor que se movimenta, tá? Então, o calor do nosso corpo, a tendência dele é sair do nosso corpo, tá? Dependendo do ambiente externo. Se o ambiente externo estiver muito frio, tá? A tendência do calor que é fabricado no nosso corpo, na parte interna, é que ele saia para tentar o equilíbrio térmico, tá? Então a roupa de lã, ela impede que esse calor do nosso corpo saia do nosso corpo para tentar entrar em equilíbrio térmico com o ambiente que tem muito menos calor, que está muito frio, tá? Então é o contrário do que a gente sempre imaginou, ok? Dilatação e contração térmicas. O que é isso? Bom, a agitação das partículas de um objeto faz com que eles se afastem, faz com que essas partículas se afastem uma das outras. Esse afastamento provoca o aumento das dimensões do corpo, um processo denominado dilatação térmica. Eu não sei se vocês já repararam nisso. Geralmente acontece muito no nosso forno, né? Você repara assim, você liga o forno, aí ele aquece, 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 você cozinha lá o seu bolo, você assa lá o que você tiver que assar, e aí quando você desliga e aquilo vai resfriando, você escuta uns barulhos, pá, você acha que está quebrando alguma coisa lá dentro. Não, é o metal, é todo aquele metal que está voltando a se contrair, porque ele sofreu uma dilatação. Porque o calor intenso o calor e o aumento da temperatura não tem a ver com a agitação das partículas? Então, conforme as partículas se agitam, ela acaba se afastando e aí dilata aquele corpo, faz aquele corpo inchar, né? Aquele corpo aumentar o seu volume, o seu tamanho. Por outro lado, quando o corpo perde calor para o outro, a temperatura dele diminui e as partículas passam a se agitar com menor intensidade, aproximando-se uma das outras. Ocorre, então, a diminuição das dimensões do corpo, denominado contração térmica. É importante notar que quando o corpo se expande, aumenta de volume ou se contrai, as partículas não sofrem alteração de tamanho. O que muda é a distância entre elas. Então, aqui nós temos partículas em movimento, mas de um objeto que não está tão aquecido. Conforme ele vai sofrendo o aquecimento, as suas partículas se afastam. Ó. E esse objeto, que era desse tamaninho aqui, aumentou o seu volume. Por quê? Porque quanto mais as partículas se agitam, mais afastadas elas ficam, aumentando o volume, o espaço ocupado por esse objeto. Ok? Bom, pessoal, nessa nossa videoaula, nós falamos apenas sobre uma forma de propagação do calor, que foi a condução térmica. Para não ficar tão extensa a nossa aula, eu separei em duas partes e na próxima videoaula nós vamos falar sobre as outras duas formas de propagação do calor, que é a convecção e a irradiação. E como consequência da irradiação, nós vamos falar sobre o funcionamento da garrafa térmica, que é algo sempre curioso no nosso cotidiano, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.